A boca e o coração. Um problema bastante comum às pessoas está relacionado às suas palavras. Por elas, surgem muitas desavenças e contendas, e muitos pagam um preço caro por causa do que falam de mal. No entanto, entre nós, servos de Deus, não deve ser assim. A Bíblia Sagrada, mais uma vez, entra em cena, apontando o melhor caminho para uma vida correta e ao mesmo tempo feliz. A Bíblia é um presente de Deus para nós. Por isso, devemos atender ao que ela diz. É muito triste ver alguém que se diz cristão desbocando-se em palavrões, contendas, fofocas, maldições, murmurações. E Deus se entristece muito mais do que nós ao ver um filho seu falando o que não convém. Mas vamos mergulhar nas Escrituras em busca dos tesouros que ela contém ao longo de seus 66 livros. O Salmo 45 começa assim: De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Vemos que o coração do salmista transborda de boas palavras. Consequentemente, sua língua falava coisas belas e aprazíveis. Bom seria se pudéssemos falar poeticamente a todo instante. Mas isto não é comum. No entanto, podemos falar o que Deus e a maioria das pessoas gostariam de ouvir. Eis a receita perfeita para um linguajar agradável e bom. Quando o coração está cheio, acabamos externando tudo o que ele contém, seja bom ou mal. E a maneira mais prática e até despercebida disso é através das palavras. Quem tem o coração cheio de ira, irá consequentemente externar palavras de ódio, raiva e sentimentos negativos. Quem tem o coração impuro, por certo acabará se desbocando em piadas e conotações maliciosas, associando constantemente as coisas comuns às sensuais. Quem está feliz transmitirá alegria, e quem está triste, tristeza. Mas quando enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, as boas palavras, nossa boca se torna como uma fonte de sabedoria, acalento, força, fé, louvor e, acima de tudo, evangelismo. Provérbios 10:11 diz: A boca do justo é manancial de vida. Já sabemos que justo é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e recebe a justificação pelo sangue de Jesus. Ora, o justo não encherá seu coração de mágoas, rancores, tristezas ou maldades, mas sim e tão somente das palavras de Deus. Por isso sua boca é uma fonte a jorrar vida, que deságua onde a sequidão é forte, por causa dos fardos do mundo. Então a boca do justo emana a vida de Deus, que dá vida ao desvalido. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Que fantástico! A Bíblia nos ensina a vencer sempre. Em uma controvérsia com alguém, ao invés de medir forças, responder suavemente pode acabar com a guerra, desviando a ira. O versículo 2 do mesmo capítulo diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento. Não é lindo? O conhecimento adornado pela língua do sábio, a saber, o que teme ao Senhor? Ainda nos Provérbios, o capítulo 16 e versículo 21, diz que o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Palavras doces são melhores que palavras ásperas, e são capazes de aumentar o saber de quem ouve e de quem fala. Voltando ao Salmo 45, boas coisas no coração produzem palavras boas e belas, enquanto que coisas negativas produzem palavras duras, feias e torpes. Vejamos Efésios 5:4. Fala-nos do que devemos abolir do nosso linguajar, como conversação torpe, palavras vãs e chocarrices. Ou seja, não devemos admitir em nosso falar coisas como malícia, comparações com gracejos imorais, piadas sujas ou apimentadas, bobagens, linguagem obscena, tagarelices bobas, tolices, palavras sem sentido ou cujo sentido não é refletido. Muitas vezes desejamos o mal a nós mesmos sem perceber. Adoramos um monte de coisas,
quando somente Deus merece ser adorado. Invocamos o nome santíssimo de Deus por brincadeiras ou palavreado fútil. Muita coisa. Por isso é importante estar alerta, sintonizado, antenado espiritualmente, sempre pensando na palavra de Deus para não ir contra ela. Tiago 4,11 fala: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há quem diga que falar mal dos outros é coisa de mente pequena, medíocre, e não está sem razão, porque grandes mentes descobrem que é bom cuidar de si e dar exemplo, observando a palavra de Deus. Então, afinal de contas, o que convém falar? Tudo é pecado? Ou seria melhor ficar calado? Nenhum, nem outro. Apesar de que ficar calado, em muitos casos, seria a melhor opção. Pois no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10:19. Mas vamos ver o que a Bíblia diz para dizermos. Primeiro, falar somente a verdade. Efésios 4:25. Depois, palavras de edificação, que transmitam graça a quem ouve. Efésios 4:29. Falar com salmos, ou seja, usar a palavra de Deus. Efésios 5:19. Enfim, pensando em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtudes, louvores, para que nossas palavras transmitam vida a quem nos ouve. Filipenses 4:8. O segredo é encher o coração da palavra de Deus, ouvindo, lendo, absorvendo como uma esponja a palavra de Deus e pedindo ao Senhor que guarde os nossos lábios. Salmo 141:3. Aproveitando as oportunidades, pois como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, caro ouvinte. Que nossa boca e nosso coração transbordem do bem de Deus, a sua santa palavra, e certamente seremos como mananciais de vida. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 15, 57 ao 58 e capítulo 16, 13 ao 14. Amém.